E, ó Deus, fale através dela. É no nome de Jesus que pedimos isso. Amém. Somos todos ouvidos. Muito bom estar com todos aqui, é uma oportunidade tão rica, em especial conhecendo as mulheres, conhecendo algumas que eu não via há tanto tempo, e algumas que eu conheci no acampamento bem há pouco tempo. É uma alegria estar com vocês, trazer o meu abraço do meu querido pastor, da minha igreja, pastor Carlos, Jussara. É uma comunhão, uma alegria. Eu nunca tinha vindo a essa igreja, então é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês para ministrar a palavra. Esse tema das mulheres, ele vai ser aplicado na sua vida também, homem, adolescente, jovem, porque está sendo dito para nós que a mulher para esse tempo. Quem é essa mulher? Mas quem é você também? Como você tem vivido aquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida para ser um influenciador neste tempo. Então, nós vamos começar pensando neste tema de uma forma bem clara, me referindo primeiramente às mulheres. A mulher que Deus quer usar neste tempo, ela teve um desafio muito grande de olhar para si mesma e de poder entender quem ela era. É um grande desafio para ela entender que tem lutado com as suas próprias forças para se colocar num patamar de valorização. O quanto isso é importante. Nós viemos de um período de muita invisibilidade feminina, por séculos e séculos e séculos. E por muitos desses séculos, nas mais variedades de relacionamentos, dificuldades na percepção dela enquanto ser social, em que ela é submetida a uma posição de controle, longe desse espaço em que ela pode falar e se retratar e conversar e mostrar o que ela pensa. E diante das civilizações antigas, medievais, ocidentais, as relações sociais, políticas e econômicas das mulheres davam-se com base numa concepção daquele tempo, em que era levado em consideração as características físicas, como os temperamentos também trabalham assim, de cada indivíduo, em que predominava o poder do mais forte. E assim, a mulher, por muito tempo, ela foi vista como alguém incapaz e frágil, incapaz e fraca, e vieram as condições, então, colocadas sobre ela da inferioridade em uma sociedade. E ela não possuiu nem o básico, o direito de ser reconhecida como uma cidadã. Foi bem poucos anos atrás que as mulheres foram reconhecidas como cidadã. A minha avó nunca votou, porque na época dela, jovem, ela não poderia votar. Na busca dessa igualdade como uma cidadã, um ser social, que faz parte de um contexto social, ela elimina, na busca de eliminar essa discriminação, tanto econômica como política, na construção desse sujeito, né, dessa pessoa, diante de tantas injustiças ao longo do tempo. Nós vimos a mulher cristã sendo reconhecida por Jesus como valorosa. Nós vimos a mulher cristã buscando em todo o tempo, influenciando este mundo em que ela está, a partir dos princípios da vida de Deus nela, a partir do compromisso que ela tem em assumir o seu papel como mulher, em trazer as boas novas, em trazer a paz, em gerar vida, em trazer esperança. E quando me refiro à mulher bem especificamente, eu estou pensando também daqueles momentos em que a gente pode perceber a testemunha que a mulher é, ou o homem, a pessoa que entende Deus em sua vida, como sendo a resposta para quem ele é, para tirá-lo da condição de que ele vive e torná-lo um cidadão do reino, um cidadão que tem uma missão a cumprir, uma missão que tem parte de um propósito de Deus,
de renovação da sua vida, de um poder a ser reconhecido através de um plano que ele vai viver. Nós estamos aqui neste tempo, e talvez a gente pense, nossa, como esse tempo é difícil. Mas conversando com as pessoas da geração anterior a mim, elas diziam a mesma coisa. Quando eu converso com a minha avó, eu tenho uma avó de 97 anos, e uma coisa que eu perguntei a ela no seu aniversário de 90 anos, vovó, o que você gostaria de ter sido? Ela, para minha surpresa, me disse assim, eu gostaria de ter sido caminhoneira. Eu falei assim, vovó, isso está meio difícil, né? E eu queria consertar os caminhões, eu queria ser mecânica de caminhões. Eu falei assim, esse negócio aqui está difícil para você conseguir ainda hoje. Mas é algo que a gente vê que a mulher tinha uma necessidade de ser incluída como um ser social, como uma pessoa a ser vista diante da sociedade. E como a Bíblia nos dá esse direito, como a Bíblia nos revela isso através de Jesus, mostrando à mulher o valor que ela tem. Você, mulher, tem uma missão a cumprir. Como nós vimos na área de missões, tantas missionárias mulheres que não podem ser reconhecidas como pastoras. Mas isso é outro assunto, né? Não vamos entrar nesse assunto. Mas a gente vê como o plano de Deus para cada um de nós é tremendo, em que Ele nos faz sermos valorosos, Ele nos mostra quem nós podemos ser no mundo que nós estamos. Nunca será fácil para nós. Você é muito importante para Deus. E Deus quer revelar algo ao mundo através de você. Quando eu falo você, eu estou falando você mulher, você homem, você jovem, você criança. Todos nós podemos fazer a diferença no mundo que estamos. O mundo seria diferente se você não estivesse nele. Mas como você está nele, você pode fazer a diferença neste mundo. Isso não tem a ver com empoderamento feminino. Isso tem a ver com o poder do Espírito Santo em nós. Tem a ver com aquilo que nós pensamos sobre como nós somos diante de Deus. Mas é interessante que o que nós pensamos sobre como Deus pode nos usar tem a ver com o que nós pensamos sobre quem nós somos. Essa relação de quem eu sou tem a ver com a relação de quem é Deus para mim. E acontece muito, presente na nossa história, essa reflexão em que os nossos olhos, muitas vezes, não podem realizar, porque olhamos para quem nós somos e achamos que nós não temos os atributos especiais que nós julgamos que Deus pode usar alguém a partir desse. E eu quero que você entenda que você é a partir da visão que você tem de você. Só que quem Deus planejou que você fosse e que você pudesse estar sendo, tem a ver com a visão que Deus tem de você. Aonde está a sua força, aonde está o seu realizar, aonde está a sua habilidade, aonde estão os seus enfrentamentos, estão em quem você pensa que você é. Eu fiquei pensando naquela mulher Maria, ainda uma adolescente, saindo para a sua juventude, uma mulher de uma vida simples, temente a Deus, que tinha um plano normal para a vida dela, em se casar com José, prometida a José. Mas Deus tinha um plano especial para ela. E Deus a convida para ser a mãe de Jesus. E diz para ela não temer, porque todas as coisas iam andar de acordo com aquilo que Ele havia planejado. E dessa forma, nós podemos entender que mesmo olhando para Maria de uma forma tão especial, nós podemos ver que Deus também tem planos para nossas vidas. Deus tem um plano para você, mulher. As mulheres de Deus, como assim muitas vezes denominamos, são as mulheres que têm compromisso com Deus. São as mulheres que fizeram uma entrega de sua vida a Deus. As mulheres de Deus, elas são geradoras de vida, extremamente criativas, que geram vidas.
Vida não tem a ver só em gerar um filho. Vida tem a ver em gerar expectativas de que há um mundo melhor, de que há esperança em Jesus, em trazer vida onde está o caos, em trazer vida onde não há esperança. Essa mulher que Deus quer usar, ela deve ser para esse tempo. Mulher, prepare-se. Prepare-se para que Deus a use neste tempo. Não há como sermos usados se nós não nos permitirmos sermos trabalhados por Deus para aquilo que Ele tem para nós. Se uma pessoa vai para um campo missionário, ela tem que se preparar e ela tem que falar uma outra língua, ela tem que entender a cultura, e há um preparo para chegar lá. E muitas vezes olhamos para aquilo que Deus coloca em nossas mãos para realizar e vamos fazendo sem nos dar conta o quanto nós precisamos estar preparados para isso. Muitas mulheres são tão pressionadas pela vida e assim se percebem tão enfraquecidas, que ficam paralisadas em sua caminhada de cristã diante de tantas exigências. Isso as impede de viverem aquilo que Deus planejou para elas, a viver a alegria de estar experimentando o propósito de Deus sendo realizado em suas vidas. Reconheça quem você é, o que tem dirigido a sua vida. Prepare-se intencionalmente, integralmente, como aquele que se prepara guardando o casamento. Deixe que o pai, aquele pai que chamou você, a trate como filha, que a prepare para que você possa estar ali servindo. Nós, muitas vezes, estamos tão intoxicados com coisas que não nos pertencem, que não deveriam fazer parte da nossa vida, que não ajudam no nosso desenvolvimento, naquele desenho original que Deus planejou para nós. Eu fiquei hoje lembrando agora de uma conversa que eu tive com uma mulher de manhã, em que ela está muito sofrida por causa de uma separação muito traumática no seu relacionamento. E ela falou, Janaína, eu estou com tanta mágoa. E eu falei assim, não deixe o lixo entrar. Isso é toxicidade, você está deixando aquilo entrar. Quantas vezes a gente deixa que o nosso redor influencie a forma como a gente se sente? Isso tem a ver com inteligência emocional, eu sei como isso é difícil, mas a gente tem que estar atento para que as coisas que estão ao nosso redor não tomem lugar na nossa vida e dirijam as nossas vidas. Olhe para o seu corpo, olhe para a sua alma, para os seus pensamentos e emoções que estão ali presentes na sua alma, o seu espírito. Não temos que separar essas partes, há uma visão integral sobre quem nós somos. E 1 Tessalonicenses 5:23 nos diz assim, que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há uma necessidade de que a gente possa estar envolvido completamente, dedicados a Deus, para que Ele possa nos usar. E interessante que esse texto nos diz que Ele quer nos conservar, tanto no espírito, na alma, como no nosso corpo, livres de toda mancha. Mas nós precisamos reconhecer o que está manchado na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, o que está impedindo a gente de ser essa pessoa que Deus pode usar. Como você se vê? Essa é uma das perguntas mais difíceis que nós temos a responder. Muitos de nós temos um potencial tremendo, mas não o reconhecemos. Creia que Deus o fez para cumprir uma missão. E se Ele o fez para cumprir uma missão, Ele vai te dar as condições para isso. Jesus, Ele é expert em nos dar força, em nos ver e nos levantar e nos colocar para sermos aquela pessoa que Ele planejou. É preciso nos desembaraçarmos do que prende a nossa vida e seguir em frente sem nenhuma amarra, sem nenhuma mancha. A maioria dos eventos que tornam as nossas vidas e os nossos pensamentos
e que nos controlam são eventos que não são possíveis de termos controle. Alguns nós pensamos que temos e agimos como se pudéssemos mudá-los. Acima de tudo, lembra desse texto? Provérbios 4, 23, que nos diz assim: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não viva no passado. Não viva das experiências dolorosas. Não viva porque elas vão te enfraquecer e te desestabilizar. Então, acima de tudo, guarde. Olha como está o seu coração, a sua alma, o que você está sentindo, a visão que você tem de você. Eu, quando estava preparando esse material, eu fiquei pensando na história de Tamar. Eu iria falar especificamente sobre ela, mas aí eu resolvi dar uma mudada aqui no texto, porque achei que seria muito forte para algumas pessoas. Veja a história de Tamar, que sofreu ali um estupro por parte do seu irmão Aminon. Talvez essa seja uma das histórias mais tristes que nós temos na Bíblia, trazendo ali uma marca tão doída na sua integridade enquanto pessoa, na sua estima, no valor que ela tinha. Uma mulher que estava sendo ferida no seu caráter. E essa história, ela nos relata uma mulher que estava agora sem esperanças. Revela uma pessoa que estava acabada. E ela estava próxima de sentir-se envolvida com a possibilidade de seguir a sua vida, e agora ela vê destruída. Eu sei que, infelizmente, muitas mulheres e muitas pessoas também já passaram por uma experiência assim. Uma experiência de dor que o feriu, que o tratou de uma forma tão doída, que ele não consegue perceber como fazer diferente, como seguir adiante com aquela marca. E ele pensa, como eu vou ser usado por Deus a partir dessa experiência? Que essa experiência ela tocou de uma forma tão doída que ela transformou todas as minhas perspectivas e esperança de futuro. Algumas mulheres e alguns homens, pessoas normais de todo mundo, já foram feridos. E as pessoas feridas, elas ferem. E a pessoa que é ferida, se ela não se cuida, se ela não trata do seu coração, ela vai repercutir isso na sua história. Ela vai projetar isso nos seus relacionamentos. Seja o abuso, a rejeição, a falta de amor, a traição, tantas formas de sermos feridos. E algumas vezes não nos damos conta como isso afeta a nossa vida e como isso também é projetado na nossa percepção sobre quem nós somos. Quando você olha para você e lembra que o seu coração dói, que você está sentindo uma dor tão grande e talvez sinta-se envergonhado ou envergonhada de falar sobre isso. Algumas vezes você está na igreja e você tem a pessoa sentada do seu lado, mas você não consegue falar com ela sobre como você está se sentindo. Não consegue falar sobre o que aconteceu com você. Essa experiência, como outras tantas que nos feriram, uma palavra dura diante da nossa história, diante do nosso crescimento, algo que nos foi colocado como sendo-nos incapazes, sem segurança, sem aceitação, sem validação daquilo que a gente fazia. E assim nos sentimos roubados na nossa estima, roubados na nossa capacidade de vermos como nós podemos ser, na nossa capacidade de influenciar outras pessoas, de sermos bênção para outros. Pode ser que haja perguntas nossas para Deus, que podemos fazer e dizer, Senhor, olha para mim, olha como eu estou, olha tudo que já passou por mim, como eu posso ser usado? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus tem um chamado para você que já foi ferido. Eu quero dizer para você que esse chamado é especial, porque quem já foi ferido e permitiu ser tratado pode agora ajudar outras pessoas que também estão feridas. Quando nós olhamos e entendemos o cuidado de Deus por nós, que já fomos feridos, que já sofremos uma perda, uma dor,
Nós vimos que esse momento, ele nos leva a olhar aqueles que também passam por essas situações, por essas circunstâncias. Jesus, ele vê aquela mulher enferma com uma hemorragia já há 12 anos, separada totalmente do convívio, isolada, sozinha, carregando as suas roupas, as suas coisas, sem poder tocar em ninguém. E ela então chega até Jesus e ela mostra a sua dor. E ela mostra ali como ela estava se sentindo, colocando a mão sobre Jesus com toda a sua fé, pedindo a Jesus que pudesse tratar dela. E Jesus a cura e diz: você, minha filha, você não precisa mais se ver a partir dessa doença. Você pode aprender a viver, porque agora você está sendo restaurada, você está sendo restaurado. Você pode se erguer, porque o amor do Pai alcançou você. Tudo o que você precisa fazer é tocar com fé e colocar diante do Senhor. Porque Jesus é capaz de nos transformar. É capaz de olhar para a nossa ferida e dizer: eu estive com você ali naquele momento. Eu sei o que você passou, eu sei o que está acontecendo com você. E Ele pode tocar na nossa ferida e transformar a nossa dor. Há uma frase que a gente diz nos grupos de apoio, em que Deus é especialista em transformar a nossa dor. Ele transforma a nossa dor em algo útil, ele faz uma reciclagem na nossa dor. Aquilo que serviria só para doer, agora vai servir para alcançar outras pessoas que estão na mesma condição quando nós somos tratados por Deus. Então, se nós queremos ser pessoas para esse tempo, que influenciamos outras pessoas, nós temos que nos permitir sermos tratados por Deus, para que Ele possa usar aquilo que nos feriu na nossa história, na nossa percepção enquanto pessoa, para podermos alcançar aquelas pessoas que, como nós, também estão padecendo. Reconheça as suas emoções, reconheça aquilo que tem dominado a sua vida, aquilo que tira você do eixo, aquilo que faz você perceber que não está bem. Alguns de nós estão acostumados a ser feridos ou estão tão aguçada a dor que quando alguém chega e fala alguma coisa, ele logo fica bravo, ou ele fica zangado, ou ele vê que aquilo que não está conseguindo lidar com aquela situação. E nós vimos que algo ali está presente, há uma dor ali. E por trás de tudo isso há uma defesa. Há uma defesa porque aquela pessoa foi ferida uma vez e ela não quer ser ferida mais. Ela está numa defesa total. Isso esconde o medo. Muitos de nós temos tentado controlar a nossa vida porque temos medo. Medo de não sermos aceitos, medo de não sermos mais validados, medo de não estarmos seguros. Tantas formas que estão presentes de medo em nós. Geradores aí de cada vez mais de preocupação de como eu vou viver. Deus cuida dessas questões quando nós as entregamos a Ele. Tem coisas na nossa vida que nós seguramos conosco mesmos, achamos que aquilo ali é nosso, e nós não colocamos diante de Deus as nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas dores precisam ser colocadas diante de Deus, para que Ele possa nos ajudar a tratar. Como seguir naquilo que Deus tem para mim nesse tempo, se eu tenho um medo? O enfrentamento de estar em um lugar em que me impede de ver o meu potencial e alcançar esse potencial. Muitos de nós se vê aquém daquilo que pode ser. Muitos de nós não se vê com o potencial que tem. E isso é uma das questões que mais mexe com o meu coração. Eu tenho vontade de estar com as pessoas, de treinar líderes, de estar envolvido, para que as pessoas vejam o que ela tem. Só que algumas vezes ela está tão abafado por aquilo que ele pensa sobre ele mesmo, tão aquém daquilo que ele percebe que ele possa ser. São algumas vezes umas negativas recriminatórias, crenças de pouca valia, a partir da experiência de vida. Neste tempo, eu sei que a humanidade tem sofrido tremendamente
de ataques de pânico, de estresse, de ansiedade, bipolaridade e vários tipos de fobia. Inclusive, algo muito recente, nos últimos anos, que é a nomofobia. A nomofobia é o medo de não estar conectado, de não estar com seu celular, de não ter as curtidas que eu gostaria de ter. Tem pessoas que chegam ao desespero de não conseguirem estar conectados ou com o seu celular ou com acesso à internet. Nós precisamos olhar para nós e ver, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Tem coisas que dirigem a nossa vida sem a gente perceber. E nós temos vivido com toxicidade, com algo que vem nos permitir estarmos longe daquilo que Deus planejou para nós. Essa necessidade de refletir, desligar o celular, de olhar para nós, estar nos deixando apático diante daquilo que nós podemos fazer. Nós, muitas vezes, nos temos sido levados por uma distração. Eu falo para mim isso também. E quando eu estava preparando, eu fiquei pensando, eu tenho que diminuir isso, eu não posso mais fazer isso da mesma forma. Muitos de nós gastamos muito tempo naquele aparelhinho, e ele controla nossas vidas. E nós não deixamos nos preparar e usarmos a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque aquilo está tomando o nosso tempo. E quando nós passamos mais de uma hora olhando aquele aparelho, vendo tantas coisas, nada fica, e fica vazio de nada que ficou. E Tiago 1, 23 e 25 nos diz assim, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Está tão distraído que não sabe mais o que ele pensou, quem ele é. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Aí é uma resposta de Deus para nós, quando nós nos olhamos no espelho, vemos como nós somos, e aí depois a gente vai embora, a gente esquece quem a gente é, e a gente vai fazendo tudo aquilo que controla a nossa vida, em vez de deixar Deus controlar a nossa vida. O Evangelho é essa lei, é essa instrução, são princípios que dão liberdade para a gente não se perder nesse olhar sobre quem nós somos. Aquele que é visto por Deus e aquele que se vê a partir de quem Deus vê que ele vai seguir em frente. Essa missão de cumprir um lugar neste mundo, neste tempo, é muito desafiadora. E essa mulher, esse homem, essa pessoa que está aqui para ser guiado pelo Espírito Santo, precisa olhar para si e ver aquilo que diz em Romanos 8:5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a mente controlada pelo Espírito. Está tão claro para nós esse texto? Quando nós nos permitirmos sermos controlados por aquilo que não é de Deus, nós estamos dando vazão à nossa natureza humana, à carne que está em nós, ao mundo que está ao nosso redor. Mas quando nós nos permitirmos sermos controlados pelo Espírito, vai ser o Espírito que vai nos controlar. E o Espírito nos enche de um fruto, fruto do Espírito. E esse fruto, ele faz nos estarmos prevalecendo. E outro texto que nos diz tão claro, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar qual é a palavra, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós possamos cumprir a missão que Deus nos deu neste mundo, nós precisamos estarmos envolvidos com a ação do Espírito Santo em nós. Nós precisamos que Ele não nos permita estarmos envolvidos com o mundo que quer nos moldar, quer nos transformar. A moda deste mundo, aquilo que Ele mostra para nós,
aquilo que é de acordo com seus padrões, aquilo que forja o nosso caráter, que muitas vezes está no mundo que nós estamos. Em outras palavras, a Bíblia diz que não use o mundo como seu modelo. Não se encaixe nele. Não diga que esse padrão e essas regras podem ser parte da sua vida. Renove a sua mente. Renove, transforme. Deixe Deus transformar. Entenda, você é diferente. Quando eu me converti, uma pessoa me disse, agora você não é mais do mundo. Aí eu fiquei assustada, né? Porque se eu não sou do mundo, eu sou da onde? Eu tinha 15 anos. Mas quando eu penso assim, realmente nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser amáveis. Nós temos que ter alegria, nós temos que ter bondade, nós temos que ter paciência, nós temos que ser pacificadores. Olha, o fruto do Espírito em mim, ele vai produzir essa visão sobre o outro que Deus quer que eu tenha. Essa aceitação de lutar com as minhas inclinações da minha carne, essa necessidade de olhar o fruto do Espírito também, que me possibilita isso, me dá condições de ver que eu não preciso ser moldado por as questões deste mundo. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus, como nos diz Colossenses 2, 7 a 8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm de sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Quando nós olhamos, nós vemos que nós somos assediados, nós são confrontados e nós cedemos tantas vezes aquilo que é do mundo. Para vivermos neste tempo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos amá-la. Nós precisamos seguir os seus princípios. Como sendo um GPS, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É preciso que nós possamos ser fortalecidos com o Espírito de Deus. Um poder que Ele nos dá para enfrentarmos a nossa vida. Eu sei que você conhece esse texto, Filipenses 14, de 11 a 13, que diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí vem o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, nós podemos produzir vida e repartir dessa vida do Espírito que está em nós, quando nós nos colocamos diante desse fruto, dessa busca desse fruto para nossas vidas. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então, todos nós podemos nos valer desse poder do Espírito em nós para podermos alcançar e vivermos este tempo que Deus nos deu para vivermos. Quando nós olhamos para esse tempo tão difícil de entendermos, que já está passando por tantas mudanças ao mesmo tempo. Eu nasci em 1961. Então, você faz as suas contas aí. O homem estava quase indo à Lua. E agora, há poucos dias, eu fui na NASA e eu constatei isso. Quase que o homem foi à Lua. E você vê, há tantas mudanças que nós estamos sujeitos. A minha geração ficou sujeita. Tantas mudanças que as gerações, nessa virada de século, estão sujeitas. Tantas mudanças que os meus netos estão e vão passar. Então, nós vamos olhando as mudanças e entendendo qual é o meu lugar neste mundo. O meu lugar neste mundo é ser um distribuidor desse fruto, do fruto que Deus me dá, que é o fruto do Espírito. Aproveitem bem o tempo.
Efésios 5,16. Aproveitem bem o tempo, porque os dias que correm são maus. Por isso, não façam as coisas de qualquer maneira, mas procurem compreender bem qual é a vontade do Senhor. Os tempos são maus porque na nossa natureza, o mundo que vivemos, a construção deste mundo, ela foi feita pelo homem, o homem pecador, todos nós pecadores. E nós olhamos para esse mundo, isso aqui quando Paulo escreveu, ele escreveu na sua carta a Efésios, e ele estava dizendo já naquele tempo que o mundo era mau, o mundo continua mau. E nós precisamos olhar para nós e vermos como nós podemos influenciar este mundo mal com as coisas que vêm de Deus, com a vida de Deus que há em nós, com aquilo que Ele nos dá para sermos neste tempo. Então, mulheres, nós possamos estar trazendo essa vida para o mundo. Todos nós possamos estar envolvidos em olhar para nós e ver quem Deus formou em nós. E se a nossa história, de alguma forma, está longe da nossa percepção de quem Deus quer que nós sejamos, se nós olhamos para nós e nos vemos a partir daquilo que foi colocado em nós, nossa mente, nosso coração, o que nós permitimos em termos de dor e de ferida, que nós possamos olhar e ver quem Deus vê que nós somos. Nós somos filhos amados dele. E nós somos transformados pela ação dele na nossa vida. E nós podemos buscar o poder dele, que é um poder que transforma, que restaura, que faz com que nós possamos ser agora, para esse tempo, homens e mulheres que vão influenciar o mundo com o fruto do Espírito, com a ação do Espírito que está em nós. Por isso, preparem-se. Prepara a sua mente, prepara o seu coração, prepara o seu espírito. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida para que você possa ser quem Deus quer que você seja. Esse é um desafio para todas nós, para todos nós, porque sabemos que o mundo jaz do maligno. Os dias são maus, mas nós temos uma ação de Deus na nossa vida. Nós não precisamos nos amedrontar, não precisamos ficar com medo, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. E a alegria do Senhor enche o nosso coração em saber que tudo que nós somos vem daquele que nos formou. Tudo é dele para ele. Obrigado, meus queridos. Pensando sobre isso, eu quero fazer um convite a você. Se você olha para você e pensa, o que farei? Quem eu sou neste tempo? A minha história não me permite ser usado por Deus. Se você olha para você e sente que há algo em você, que você fica pensando, como Deus vai me usar? Se eu já passei por isso, se eu sou assim, se eu tenho essa ou aquela dificuldade, se há uma dor no meu coração, como Deus pode me usar neste tempo? Convido você. Coloque-se diante de Deus e olhe aquilo que Ele sabe que você já viveu. E entregue a Ele essa dor, entregue a Ele esse coração, entregue essa experiência de dor, essa ferida, e deixe que Ele trate. Não fique segurando isso, não fique agasalhando isso, não fique cuidando dessa dor como que se ela fosse algo precioso. Não, ela não é. Então deixe aos pés de Jesus. Coloque-se diante do Senhor e deixe Ele tratar de você, porque Ele quer usar você do jeito que Ele te fez, do jeito que você é. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Agora, coloque-se diante do Senhor em oração. Feche os teus olhos. Senhor, eu sei que aqui há muitos homens e mulheres, há muitas pessoas que querem viver neste tempo algo especial, que querem influenciar pessoas e serem influenciadas por aquilo que é do Senhor para a vida delas. Por isso eu te peço, Senhor, não permita que nada do que lhe veio acontecer, nenhuma experiência, nenhuma circunstância de dor, seja um impeditivo para agir do Senhor em sua vida. Oh, Pai querido, cuide do meu irmão, da minha irmã, que está com seu coração ferido, com uma experiência de dor.
Olhe para eles, Senhor, e ajude-os a entregar essa dor diante do Senhor. Ajude-os, Senhor, a colocar-se inteiramente diante de Ti, tratando-se integralmente como pessoa, para que o Senhor possa usá-los para aquilo que o Senhor já planejou. Que eles possam olhar para eles mesmos a partir de como o Senhor os vê, como filhas e filhos, filhos amados, filhos que o Senhor cuida com tanto zelo e que o Senhor deseja tanto a cada um. Ó Jesus, trabalha nesses corações. Ajuda-nos, Senhor, a perceberem que o mundo precisa de cada um de nós. O mundo precisa que cada um de nós estejamos cumprindo a nossa missão. Que nós possamos estar cumprindo aquilo que o Senhor nos deu para ser neste mundo. Influenciadores, cheios do Espírito, cheios do fruto do Teu Espírito. Ó Senhor, seja com cada um. Que a restauração, a transformação, o bem do Senhor sobre cada vida seja presente hoje e com todas as situações de vida que já viveram, possam experimentar o perdão, a cura, a transformação que vem de Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meus queridos. Tão bom estar com vocês, tão bom repartir da palavra. Eu falei com o pastor Novaes, olha, eu preciso ter alguma coisa aqui, porque depois de 4 Covids, tenho que ter um manualzinho aqui na minha mão. Antes eu conseguia falar sem ter manual, agora tem que ter um relatório aqui na minha mãozinha. Mas, se Deus quiser, estou melhorando. Estou falando, estou bem, né, Jussara? E eu, há poucos dias, só compartilhando com vocês, alguns já sabem, eu tenho Parkinson, e fiz uma cirurgia, coloquei os eletrodos, de uma cirurgia para colocar eletrodos, e há poucos dias a minha cirurgia não fechava, lembra-se disso? E agora no início desse ano eu fiz uma outra cirurgia, eu fiz uma cirurgia plástica na cabeça, Jussara, ninguém merece, né, fazer cirurgia plástica na cabeça. E eu brinquei com a minha amiga lá, que é a cirurgiã, falei, tanta coisa para eu fazer cirurgia plástica e ser na cabeça. Mas a graça de Deus e ver como Deus vai trabalhando em circunstâncias pequenas que ninguém vê, ninguém sabe, que está aqui dentro de mim, mas é a operação dele na minha vida. E eu creio que assim também, tantas coisas já estão escondidas no nosso coração, que ninguém sabe, ninguém vê. Mas Deus sabe e Ele dá a provisão. Ele dá o recurso para você tratar aquilo que está doendo em você. Obrigada, meus queridos.